Nihao, seus comunistas mais fortes do mundo, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do Jones Manuel, que para quem não pegou, né, o cara é grande, mano. O cara é grande, vai lá ver as fotos do Instagram do cara. O homem é grande. A participação dele lá no Inteligência Limitada. É sempre muito interessante você pensar assim, tipo, porra, na Alemanha, uma pessoa que é um trabalhador da construção civil, um caixa de supermercado, uma professora primária, tem uma condição de vida legal, pô. Decente, pá, tem uma escola massa, tem um lazer, compra seu carro, casinha legal e tal, não sei o quê. Só que pra isso acontece na Alemanha, porque a Alemanha é um polo mundial de recepção de valor. Por ser um país... Como assim? Vou lhe explicar agora. A Alemanha é um dos países mais industrializados do mundo. Um dos maiores produtores do mundo de máquinas e equipamentos. O que significa que a Alemanha vende máquinas e equipamentos, produtos industrializados prontos para o mundo inteiro. Os caras investiram muito em engenharia. O que significa que tem gente, tem empresas, tem famílias, tem governos na Bolívia, no Cabo Verde, em Angola, em Guiné-Bissau, na Croácia, na Grécia, comprando da indústria alemã. Consequentemente, mandando riqueza, mandando valor e também pagando royalties, pagando direito de uso de propriedade e tal. Isso vai tudo indo para a economia alemã. Uma economia receptora de valor, uma economia que é uma economia industrializada no mundo, onde a maioria dos países do mundo, inclusive, não tem indústria, não tem produção de ciência e tecnologia, não gera patentes. Essa Alemanha consegue fazer com que a tecnologia seja o máximo socializada, consegue que a escola primária seja uma escola foda, consegue que as estradas, que a infraestrutura, que a medicina... É fácil. Que de maneira mais ampla possível você tem ali, com as desigualdades de um capitalismo, é um capitalismo de país central, você tem ali uma generalização maior de padrões tecnológicos, de inovações tecnológicas, né? A base é muito mais alta do que isso. Claro. É muito mais provável, por exemplo, que um cidadão da Alemanha se beneficie de inovações na medicina, no diagnóstico, em cirurgias, do que, por exemplo, um cidadão do Peru, um cidadão da Tanzânia ou um cidadão da Mongólia, percebe? Então isso é necessariamente desigual, porque existe uma divisão internacional do trabalho que é desigual e que a difusão tecnológica é desigual. Por outro lado, aqui vem uma explicação que é muito mais complexa, eu vou dar uma resumida, que é o padrão de desenvolvimento capitalista neoliberal, ele tem como característica uma predominância da geração do lucro na esfera financeira. Então há um descolamento relativo entre o padrão de lucratividade e a produção da economia real. Indústria, comércio, serviços e tal. Então você tem, por exemplo, gente que é bilionária, gente que é milionária e que nunca investiu numa fábrica, numa roça, num comércio, num serviço, nunca vai investir e vai morrer milionário, bilionário. Só viver de o grau renda, de né? lucratividade daquilo ali não depende da economia real. Então, um exemplo clássico, né? O João Amoedo. João Amoedo nunca produziu um traque de massa na vida e nunca vai produzir. Era família rica, surfista, aí um dia cansou de surfar e fumar maconha, pegou o dinheiro da família, virou um banqueiro especulador, última vez que eu vi tinha mais de 200 milhões. Aí ele fica aplicando em títulos, bota em algum fundo de investimento, que pega algum negócio, uma mata, compra ações da Petrobras, que está distribuindo lucros e dividendos a rodo, e vai viver aquilo ali. E o grau de riqueza monetária circulando na esfera financeira é mais de 100 vezes mais do que na economia real. Na indústria, comércio, bens, serviços e tal. Pra que ele vai investir se ele tá ganhando muito dinheiro? Exato, e particularmente no Brasil, que tem a maior taxa de juros real do mundo, né? Então, assim, pra que eu vou investir no negócio, não sei o que, se eu posso comprar títulos da dívida ou comprar ações da Petrobras, que é a vaca leiteira do mercado. Então, a partir do momento que a produção capitalista depende cada vez mais da financiarização, você tem um estímulo para, por exemplo, bicho, fica desempregado aí. Fica desempregado aí porque não precisa de força de trabalho. Não precisa produzir. Tô não ganhando precisa, dinheiro aqui, sabe? Tipo assim, há um descolamento desde os anos 70 cada vez maior entre taxa de lucro e crescimento da economia. Então, por exemplo, a economia brasileira, objetivamente, se você considerar o crescimento populacional, a economia brasileira ela não cresce há 30 anos. Porque se uma economia tem uma média de crescimento do PIB de 2% e o crescimento populacional é
médio é próximo disso, a gente está falando que o crescimento da economia acompanhou basicamente o crescimento da população. Então não houve um aumento real da riqueza. Sim. Mas as empresas brasileiras, as maiores, os grandes monopólios, o Bradesco, o Itaú, a Rede Globo, Banco, né? a Votorantim, não sei o que, não faliram, não, pelo contrário, lucros absurdos. Ou seja, há um descolamento. A partir do momento que há um descolamento, não há necessidade objetiva de você formar demanda. E o que é formar demanda, fundamentalmente? É você garantir emprego, é você fazer obras de infraestrutura, é você fazer, por exemplo, obras de saneamento, é você reformar estradas, construir mais portos, aeroportos, aumentar a capacidade produtiva da economia. Não há essa necessidade para você gerar lucro. E aí a gente chega num problema. Não, o capitalismo em si é um problema, esse aí é um problema agravado. Exato. Mas aí qual é a questão? Se não há necessidade, se há uma superpopulação relativa cada vez maior frente à necessidade de força de trabalho no capitalismo, qual é a necessidade intrínseca do sistema capitalista que eu vou ter de garantir o básico do padrão tecnológico vigente para, por exemplo, 30 milhões de brasileiros que estão passando fome? Os 30 milhões de brasileiros que estão passando fome, na prática, eles vivem como vivia um brasileiro há 100 anos atrás. Sabia? A diferença fundamental é o quê? Tem um celular? Não, beleza, mas tipo, onde ele mora continua não chegando água potável, continua não tendo saneamento básico, continua não tendo calçamento, continua morando numa casa precária, num barraco de um cômodo e tal, que você, sei lá, pega para ler o Lima Barreto descrevendo o que era o Rio de Janeiro no começo do século XX. É a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, percebe? Ou seja, a ideia de que não, quando surgir tal e tal inovação tecnológica, aí a humanidade vai acabar as guerras, vai acabar a fome, vai acabar... Isso é tão falso porque toda a inovação tecnológica veio com a mesma promessa falsa. Então, o que os marxistas chamam de os socialistas utópicos, né? Owen, Fourier, quando apareceu a máquina a vapor, eles diziam a mesma coisa. Que agora com a máquina a vapor vai acabar a fome, agora vai ter prosperidade, vai ter riqueza para todo mundo. Quando apareceu o trem a vapor, o trilho de ferro, agora a gente vai integrar o mundo, vai conseguir levar desenvolvimento, prosperidade. Aí vem a segunda revolução industrial, petróleo, energia elétrica em massa, agora vai. Meu irmão, quando surgiu a BBC? Quando surgiu a BBC, tinha um debate na Inglaterra que o presidente da BBC ia ser o homem mais poderoso do mundo, que ia controlar as mentes, porque agora o rádio ia entrar na casa das pessoas, ia falar diretamente. Aí a gente dá um pulo, chega nos anos 80. Nos anos 80, tinha um termo que hoje em dia quase ninguém lembra, que é computadotopia. Tinha um debate, a galera debatia sério, dizendo que o surgimento do computador e da internet ia acabar com o trabalho manual. Ia ter mais trabalho manual, as pessoas iam trabalhar uma vez por semana, ia acabar com a pobreza, ia Isso acabar nos anos 80? Isso nos anos 80, no Japão e nos Estados Unidos. Não tem como, né, gente? Não tem como, né? Porque tem muita coisa manual que hoje o robô não consegue fazer. E a gente vê muito isso na indústria de confecção. Porque os tecidos são maleáveis e o robô tem muita dificuldade com isso por enquanto, né? Por enquanto. Mas já tem muita gente trabalhando aí para conseguir desenvolver robô que substitua a costureira, que é o maior emprego da China hoje, né? Acho que tem, se não me engano, são mais de 3 milhões de costureiras pela China inteira, que assim, o volume da China é nada, né? Mas é muita gente. Então, o dia que desenvolver um robô, isso aí acabou, né? Esse debate, e acabar com a pobreza, e acabar com o trabalho maçante. É o mesmo papo agora com a inteligência artificial, mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, veja. Acabou? Pô. Mais uma aula do Júnior, né? Eu fiquei só assistindo aqui, porque eu achei que eles iam falar de alguma coisa da época da Alemanha, que a Alemanha era comunista, mas não rolou.